Hora da Prosa. Muito bem, no Hora da Prosa de hoje nós temos a Camila Ferraz e a gente vai prosear sobre a sustentabilidade da pecuária brasileira, que eu acho extremamente sustentável. A gente passa uma mensagem para o mundo aí muito importante e a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso com a Camila. Bom dia, Camila. Bom dia, Cláudio. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você hoje, com todos os ouvintes do programa Campo Aberto. Agradeço bastante. É um prazer ir nessa manhã fria, né? Muita gente aí deve... Eu fico imaginando agora o pessoal que está fazendo manejo, né? Naquelas propriedades, aquele capim cheio de orvalho, menina do céu, não deve estar fácil. E tudo isso, eles trabalhando aí na nossa pecuária de leite, pecuária de corte. E a gente sabe que a preocupação com a sustentabilidade já chegou para esse pessoal faz tempo, não é isso, Camila? Exatamente, Cláudio. E aí é por isso que eu gostaria de contar um pouco para você de uma iniciativa que nós fizemos na Fibro, né, que é o Desafio da Pecuária Responsável. Então, justamente a gente gostaria de falar, né, de mostrar para o mundo como a gente produz de forma, sim, responsável, né? Uhum. E como você sabe, de acordo com a FAO, a produção mundial de alimentos, né, ela deve dobrar até 2050. E aí, para atender essa demanda crescente da população global, né? Só que 70% desse crescimento, ele deve vir de melhoria de tecnologia, Uhum. e não aumento de área. Uhum. Né? Então, por isso que é importante a gente produzir cada vez mais de forma sustentável e responsável. E também existe, hoje a gente sabe, né, como consumidor, que a gente tem adquirido cada vez mais novos hábitos, né? A gente tem feito cada vez mais exigências diretamente relacionadas à origem dos alimentos e às responsabilidades ambiental e social. Uhum. Então a gente falou, por que não criar um desafio que, na verdade, é uma iniciativa não só da Fibro, né? Mas de toda a cadeia produtiva de corte e leite, onde a gente se une e mostra e convida as pessoas, né? A gente dá voz às pessoas para contribuírem com ideias de sustentabilidade, práticas de sustentabilidade. Uhum. No primeiro ano do desafio, o desafio já existe há 2 anos, no primeiro ano a gente fez focado em bem-estar animal. Então foi muito interessante que nós tivemos 73 iniciativas, né, inscritas. Ele entra no site, que é o pecuariaresponsável.com, se inscreve. Então, foi um sucesso muito grande, assim, onde as pessoas realmente se engajaram sobre o tema, escreveram ideias. Nós tivemos a curadoria do professor Matheus Paranhos, nós temos sempre empresas apoiando. E esse ano também nós lançamos, né, a segunda edição, que é focada em práticas de sustentabilidade. E aí nós temos um comitê muito interessante também que avalia essas ideias, né, que é formado pela Atenagro, a Embrapa Gado de Leite, Notícias do Front, a BIEC. E aí a gente convida, de novo, mais uma vez, toda a cadeia produtiva, e pode ser qualquer pessoa, Cláudio, qualquer pessoa que atue na cadeia produtiva, e para inscrever essas ideias, e no final concorre a um prêmio de R$15 mil. Mas mais do que o prêmio, é a curadoria que ele tem a oportunidade de fazer diretamente com o Maurício Palma Nogueira, onde ele aperfeiçoa a ideia dele, que é sempre focada, né, nesse tema, em práticas de sustentabilidade. É isso e que eu nós acho. já temos 130 empresas apoiando essa iniciativa, né? Então, a gente fala que é um grande movimento do bem, onde a gente se une realmente para promover, para deixar as pessoas como protagonistas da nossa pecuária, que é o nosso DNA, né, da pecuária responsável. Exato. Agora, eu acredito que também, porque eu sempre converso aqui com os meus convidados sobre a importância que nós temos, o Brasil com essa dimensão continental. Eu acho que também é um aprendizado dos dois lados, né? Porque a gente, conversando com esse pessoal, eles trazem muitas coisas diferentes para a gente, de acordo com o que do seu dia a dia. E acaba sendo uma troca de conhecimento para todo mundo. Eles aprendem novas formas, novas maneiras, porém, a gente também fica conhecendo uma realidade do que acontece no país inteiro, né, com essa troca de informações também, não é, Camila? Com certeza, Cláudio, faz todo sentido.
E principalmente, né, quando a gente começa a ouvir, a ler as ideias, os projetos, né, quando eles apresentam, a gente vê como o Brasil é rico nessas iniciativas, né? Só que às vezes a gente não fala, né, a gente não promove isso, a gente não compartilha a informação, né? Então é bem interessante, porque como ele é um projeto nacional, né, o Desafio da Pecuária Responsável, ele é para todo o Brasil, a gente consegue entender diversas realidades do campo, né? Então é muito interessante essa troca, e o mais interessante é ver realmente o quanto nós estamos produzindo de forma responsável. E agora, eu acho que, na sua opinião, qual o maior desafio que nós temos hoje, além do trabalho que a gente continua fazendo de forma brilhante com relação a isso, o nosso produtor, ele entendeu a responsabilidade que está em suas mãos também, mas na sua visão, qual o maior desafio que nós ainda vamos enfrentar diante do mundo sobre a questão da sustentabilidade, da responsabilidade? Na minha visão, Cláudio, é a comunicação de fato, né? Ainda a gente precisa melhorar muito, a gente precisa mostrar, e esse desafio realmente tem esse propósito, né? Mostrar o quanto a gente faz, porque infelizmente a gente acaba às vezes comunicando só entre o nosso meio, e aí muitas pessoas não conhecem a realidade do agro, né? Não conhece a realidade do nosso pecuarista. Então, acredito que um desafio como esse, no qual a gente principalmente foca em pessoas, né? Valorizar as pessoas. A gente está falando muito sobre ESG, né? A gente precisa, e tantos pilares da pecuária responsável também, eles são focados, né, em bem-estar animal, sustentabilidade, produzir de forma responsável, pessoas principalmente, né? Então a gente acredita que a gente precisa trabalhar cada vez mais com esse foco e sim mostrar como a gente produz, né, de forma correta e consciente. Eu vejo que alguns setores se movimentam muito com relação a essa comunicação, né? Esse marketing que às vezes ele é capenga, né? Então eu vejo que eles fazem um trabalho muito intenso junto aos estudantes, né? Principalmente no primário, né? No ensino médio, levar a informação para essa turma que sai da escola, às vezes sem nenhuma visão do que é de fato o agronegócio, do que é o agronegócio, qual a origem dos alimentos que chegam até a mesa dele. Então, às vezes não, muitas vezes eles recebem uma visão muito distorcida de como aquele alimento chega de fato. E não é verdade. Então, eu acho que a gente precisa melhorar a comunicação, principalmente na base, né? Fazer parar de falar para o setor e falar para fora. Né? Porque o setor conhece, o setor sabe o quanto ele é responsável, o quanto ele é produtivo de forma consciente, porém, eu acho que saindo do círculo de produção, as pessoas, o consumidor precisa ter uma informação mais clara. Eu acho que a gente falha um pouquinho nesse papel. Então a gente deveria melhorar a nossa comunicação para quem recebe o nosso alimento. Mas uma comunicação direta, uma linguagem simples, objetiva, eu acho que isso faria muita diferença, viu, Camila? Com certeza, Cláudio, concordo totalmente. Agora, você falou aí que vocês criaram esse incentivo. Eu queria que você falasse, porque inclusive parece que as inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de junho, não é? As inscrições para a segunda edição do Desafio da Pecuária Responsável, que você disse que qualquer pessoa pode participar, não é pelo prêmio, mas eu acho que ela é pela troca, pelo aprendizado. Eu acho que é muito importante. O prêmio, ele acaba ficando até em segundo plano. Fala um pouquinho desse... Isso, como que funciona, né? Então, primeiro, é muito fácil se cadastrar, se inscrever, mais uma vez, né? Qualquer pessoa que atua na cadeia produtiva, seja estudante, qualquer pessoa está apto, né? Na verdade, esse é um projeto de inclusão, então qualquer pessoa em bovinos de corte ou leite está apto a se aplicar para o Desafio da Pecuária Responsável. Esse ano, o tema é práticas de sustentabilidade. Então, o que de fato é a sustentabilidade? Né? Ela é envolvida por 3 pilares, né? Que é o econômico, social e ambiental. Então, se você tem uma ideia que contribua com esses pilares,
se inscreve, e aí pode ser, Cláudio, uma ideia que às vezes ele já aplica na fazenda, ou ele já tem esse projeto, mas ainda não conseguiu tirar do papel, ou é só uma ideia. Enfim, ele se inscreve no nosso site, ele responde ali 4 perguntas muito fácil, e no final, aí como que funciona, né? Agora as inscrições vão até o dia 30 de junho. E aí, na sequência, em julho, a gente seleciona 10 iniciativas que vão para a curadoria. Como é que vai ser essa curadoria? Uma curadoria totalmente sem custo nenhum, né? Diretamente com o Maurício Palma Nogueira. Então, a gente também está proporcionando isso para as pessoas, né? Que legal. Onde o Maurício Palma Nogueira vai ajudar a transformar aquela ideia num projeto executável, né? Melhorar, tirar do papel, né? Tirar do papel, exato. E aí, na sequência, a gente essas 10 pessoas, né, que passaram pela curadoria com o Maurício Palma Nogueira, vão apresentar para o comitê, que eu comentei contigo, que é o comitê formado, né, o comitê oficial da Pecuária Responsável, que é formado pela BIEF, Notícias do Front, Embrapa Gado de Leite, Bienimal e Atenagro. E aí a gente vota, né, todos nós ali do comitê votamos em 3 projetos, e aí esses 3 projetos apresentam dessas 3 pessoas, né, apresentam na grande final, que é um evento que vai acontecer em outubro, que é a final do Desafio da Pecuária Responsável segunda edição, e ali sim eles recebem o prêmio, né, um vencedor recebe o prêmio de R$15 mil. E mais do que isso, Cláudia, é o que você falou, é toda essa troca, é toda essa exposição, porque os finalistas da primeira edição tiveram muita exposição, e no final a gente teve a Rúbia como vencedora, que ficou em primeiro lugar, né? A Rúbia Barra de Goiás, ela tem uma propriedade em Goiás, ela é pecuarista e dentista. Olha que legal. Foi interessante a iniciativa dela. Então aí a gente tem o grande finalista, né? E toda essa exposição. Então tem exposição de mídia, teve consultoria que quis realmente aprofundar nas ideias, nos projetos. Então, a gente está proporcionando uma grande visibilidade, por isso que existem 130 empresas do nosso meio, né, do nosso setor, que apoiam essa iniciativa. Então, é um grande movimento para todos, para que a gente realmente fale, impulsione a sustentabilidade, né, a pecuária responsável, principalmente através das pessoas. Que legal. E fica aqui, para você que está aqui na nossa região, entre aí no site pecuariaresponsável.com, faça o seu cadastro, apresente a sua ideia e, como eu disse, como a própria Camila reforçou, o mais importante de tudo isso é a troca de conhecimento, que é extremamente valiosa para a gente que atua no campo, né? Porque às vezes uma iniciativa muito bem sucedida em uma região pode ser levada também a outras regiões através dessa troca de conhecimento. E essa curadoria também é fantástico, porque é uma oportunidade que você tem, de repente, de elevar a sua ideia, que você já é muito bacana, já é muito funcional, levar essa sua ideia a um outro patamar ainda melhor através da curadoria, que é muito importante, com pessoas altamente capacitadas para isso. Camila, eu dou os parabéns por essa iniciativa. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de ver como isso vai terminar, esses projetos vencedores, porque eu acho que serão ideias muito bacanas que vão ganhar novos caminhos através desse programa. Muito bacana, parabéns pela iniciativa. Cláudio, eu que agradeço, muito obrigada aqui pelo espaço, por dar essa oportunidade da Fibro em falar sobre uma pecuária responsável. Você já passou o site, né, que é o pecuariaresponsável.com. Aproveito para deixar meu contato, se qualquer pessoa tiver alguma dúvida em relação ao desafio da pecuária responsável. Meu e-mail é camila.ferraz, com 2 R's e Z, @pahc.com. Camila... Muito obrigada, Cláudio. É Camila Ferraz? Camila.ferraz, com 2 R's e Z, @pahc.com. Perfeito. Camila, muito obrigado, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, e nós estamos à disposição aqui para contar o resto dessa história num tempo oportuno, tá bom? Eu que agradeço, tenha um ótimo dia. Obrigado igualmente.